Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje eu tenho aqui um entrevistado ilustre. Como vocês podem ver pelo sobrenome, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus por essa família abençoada que eu tenho, com pessoas maravilhosas e profissionais sensacionais. Hoje eu terei a honra de conversar com meu primo André Branquinho. O André, ele é advogado há mais de 20 anos, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Direito Empresarial e tem um escritório de advocacia lá na cidade de Goiânia. E hoje ele também vai contar muito a respeito da rotina e da prática jurídica no escritório dele. Fala, André, como é que você tá? Tudo bem? Bom, Júnior, graças a Deus. Quero te agradecer aí pela oportunidade de estar aí no canal, pelo privilégio de não só de estar aqui, mas de participar desse trabalho bonito que você tem feito aí, muito profissionalismo e honrando a nossa família, né, meu irmão? Muito obrigado. É isso aí. André, muito feliz por você estar aqui. E hoje eu quero que você conta para o pessoal, porque a maioria das pessoas que nos assiste aqui estão se graduando ainda no curso de serviços jurídicos e notariais. E agora também estamos recebendo muitas pessoas que estão interessadas em se graduar em direito pela modalidade EAD. Então, esse pessoal quer muito saber a respeito da rotina e da prática no escritório de advocacia. Eu queria que você contasse um pouco para a gente quantos assessores você tem aí no escritório e quais são as atividades que eles fazem para você no dia a dia. Júnior, eu advogo há um tempo, né? Você falou aí, mais de 20 anos. Hoje estou advogando em Goiânia. Então, advocacia voltada para a advocacia empresarial. Então, eu trabalho, o escritório ele tem aí um foco em assessoria e consultoria às empresas. Eu conto aí, nós somos hoje uma equipe de 7 profissionais. Eu hoje tenho o escritório carregando o meu nome, porque eu tive a felicidade de construir esse patrimônio que, graças a Deus, me permitiu ter o meu próprio escritório. E é um grande desafio, né? Advogar já é um grande desafio. E advogar administrando é outro, é um plus aí que tem me desafiado muito, principalmente nos últimos 2 anos que eu tenho advogado só, né? Eu quero dizer porque antes eu fazia parte de uma sociedade de advogados, nós éramos 4 sócios, então tínhamos uma estrutura maior e fim de sociedade é dissolução, né? No direito empresarial a gente chama de dissolução Sim. parcial da sociedade. Quando a gente divide, é lógico que a gente perde em qualidade técnica, porque alguns profissionais que faziam parte daquela estrutura administrativa acabam não podendo ficar com todos os ex-sócios, né? Então, perdi por isso, mas ganhei. Em contrapartida, uma oportunidade muito grande de lidar com a dificuldade. E quando a gente lida com dificuldade, nós estamos crescendo. Sim. Aí tem 2 anos que eu venho trabalhando com essa equipe, nós temos aqui, dentro dessa equipe, nós temos mais 5 advogados, eu tenho um estagiário, eu tenho um advogado ou um bacharel em direito que ainda não é advogado, que não conseguiu ainda obter a aprovação pela OAB, tem uma gestora administrativa, que toma conta da parte, eu separo isso muito bem, sabe, Júnior? Sim. Gestora jurídica, eu tenho uma advogada que fica por conta da gestão dos processos judiciais, que é a gestora jurídica e a gestora administrativa. Certo. Aí, o grande desafio é lidar com isso, porque
Meu pai, uma vez, ainda quando eu estudava, e logo no início da minha profissão, quando eu fui estudar, esse espírito empreendedor da família faz com que a gente seja assim como você é o exemplo vivo disso, né? A sua determinação, a intensidade com que você abraça a causa. Né? Quando eu fui estudar, eu não tinha ainda o curso de Direito. Então, eu vendi pão de queijo, eu vendi marmitex, entregava para as pessoas, a gente fazia em casa, eu e minha esposa. Eu tive uma Kombi escolar, eu era o tio André. Fui vendedor da Ricardo Elétrico, quando o Ricardo tinha 30 e poucas lojas ainda, era um garoto, um crescimento, cresceu tanto que não deu conta de administrar, né? Teve a infelicidade aí que ele teve. Mas eu conheço pessoalmente o Ricardo, o Rodrigo, irmão dele, empresários assim de uma visão enorme, de uma garra, uma intensidade. E o que eu quero dizer é que eu busquei, eu procurei, eu nunca dei conta de me acomodar, né, nessa vida aí de correr atrás. Pois é, André, aproveitando, você falou, citou um pouco da parte empresarial, né, da família, essa parte do gestor, vamos dizer assim. Você sente, pelo que eu percebi na sua equipe, você tem pessoas graduadas em direito, certo? Você sente que se tivesse uma pessoa com conhecimento de gestão, de fato, e de atividades jurídicas, ajudaria o seu escritório? Faria uma diferença? Júnior, eu acho que é o que falta. Não no meu, não só no meu, eu quero dizer, não só no meu, como talvez em quase a totalidade do escritório. Eu não estou dizendo que os escritórios não têm. Eu tenho. Mas é o grande desafio do advogado. O advogado não formou, o advogado estudou para compreender os institutos do direito. Ele estudou para atuar em processos judiciais. Ele estudou para elaborar estratégias jurídicas numa assessoria, numa consultoria, mas não para administrar. Eu não tive, na minha graduação, um curso de administração. E, aliás, nem sei se seria tão produtivo assim desviar o foco, porque eu costumo dizer, até era o que eu desejava dizer antes aí, eu acabei desviando o assunto, abrindo um parênteses um pouco longo, mas o meu pai, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria abrir lanchonete, eu trabalhei muito, mas eu queria abrir comércio, eu lembro como se fosse ontem, eu querendo abrir um comércio, tentando convencer meu pai, ele falava, ele que não tem formação em direito, ele falava que a advocacia é muito ciumenta, assim como a medicina. E, de fato, quando você vê um advogado desviando sua atenção para outros negócios que exigem o tempo dele, o que a gente mais vê é o insucesso batendo na porta, assim, o fracasso, não é nem o insucesso, é o fracasso, porque a advocacia, ou o direito, vamos dizer assim, ele é realmente ciumento, porque ele exige muita atividade de pensar juridicamente. E aí a administração, a gestão, toma um tempo do advogado que podia estar gastando energia naquilo que efetivamente ele precisa. Exato, exato. Eu tenho uma opinião a respeito disso e eu queria saber se você concorda. Hoje em dia, a gente sabe que o mercado da advocacia está bem saturado, tem muito advogado na praça. E a concorrência está muito grande. Então, eu acho que agora, nesse momento, a importância dos advogados começarem a olhar mais para a parte da estratégia, do plano de negócio, que é a gestão, né? Ali a gestão estratégica do escritório, para saber qual que é a modalidade que o escritório vai focar. O que está melhor no momento? É direito digital? Vamos supor, um advogado novato. O que eu vou focar para conseguir cliente? Eu vou em direito digital? Vou em direito do consumidor? Ele tem que ter essa ideia, fazer um plano estratégico, vai abrir um escritório, ele precisa saber se ali
naquele local onde ele vai abrir o escritório, vai ter fluxo de cliente, como que ele vai captar esses clientes, como que ele vai manter esses clientes, como que ele vai atender os clientes. Então, assim, é uma empresa, vamos dizer assim, é uma lojinha que você abre, suponhamos, é uma loja que você abre para oferecer seus serviços advocatícios. Então, eu sempre, claro, sou suspeito para falar aqui, mas eu sempre defendo que o gestor jurídico e notarial é muito importante. Eu acho que é peça fundamental para o profissional do direito. Exatamente como você falou, é a pessoa que vai pensar a parte administrativa e vai deixar o advogado focado no direito. O que você acha sobre isso? É o que eu estava dizendo, Júnior. Olha, eu reflito muito sobre isso, Júnior. Sempre que eu me envolvo com muita coisa distante da advocacia, e eu te falo assim, numa semana, em uma semana, se eu que eu me envolvo com algum evento, que eu me envolvo com algo que me tira muito tempo do meu escritório, eu deixo a desejar. Eu sinto que faz falta. Então, quando a gente fala do ciumento, é porque a atividade do direito, quando você vai colocar, nós estamos falando da advocacia, mas por que eu estou toda hora me corrigindo até de falar não só da advocacia, mas do direito? Porque eu ouvi certa vez, na minha pós-graduação, inclusive, um professor, talvez até ele nos escute aí, o professor, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Marcos Rodrigues, se eu não me engano é José Marcos Rodrigues. Mas é um senhor profissional, pensador do direito. Ele lecionava da minha pós e ele parava assim, colocava a mão. Aí a gente ficava assim, que ele vai continuar ou ele parou? Aí ele voltava a falar. Eu estou utilizando essa expressão dele, esse episódio, porque ele dizia uma coisa muito sábia, que hoje eu compreendo muito bem, depois desse tanto tempo de advocacia, é que o processo precisa de tempo para amadurecer. Ele falava do processo. Eu digo que não é o processo. Qualquer ideia jurídica, qualquer estratégia jurídica, qualquer bom contrato, qualquer engenharia jurídica precisa de tempo para amadurecer juridicamente. Então, quando eu digo que qualquer outro episódio, qualquer situação que me tira do meu dia a dia intensamente aqui no meu escritório me prejudica, é porque, ao tomar banho, por exemplo, eu estou pensando nessa outra coisa e não no meu processo que eu estou preparando a defesa. E é assim, é tão intenso, a atividade é tão intensa que eu vivo 24 horas, que eu vou dizer, porque eu acho que enquanto eu durmo, o cérebro deve continuar funcionando, porque quando eu acordo, a ideia que eu tinha ontem já não é mais a mesma de hoje, juridicamente falando. Entendeu? Então, por isso que eu acho que esse curso de vocês, essa profissão de vocês, ela vem para somar, mas e muito, e muito. A advocacia tem essa carência. E o advogado que compreende isso, ele está no caminho certo. Ele fecha uma boa parceria quando ele pensa dessa forma, porque ele, efetivamente, pela importância do direito na vida das pessoas, ele precisa dedicar todo o seu tempo para essas pessoas. Eu faço uma comparação, inclusive, as pessoas às vezes questionam sobre até mesmo os honorários, né? Muito diferente de vender uma peça, né? Muito diferente de vender um produto. Meu pai tinha loja de imóveis, é muito diferente de vender um colchão,
Às vezes você é chamado num fogão, um eletrodoméstico, às vezes você é chamado para dar uma assessoria, encaminhar para uma assistência técnica. O advogado pega o serviço hoje, daqui a 10 anos ele está trabalhando no mesmo processo. Então ele tem que estar repensando a estratégia jurídica o tempo todo, ele tem que estar vivendo o processo do cliente. Se ele não viver o processo intensamente, ele não dá conta de fazer uma boa advocacia. E eu comparo até a medicina, porque eu digo que você precisa do médico para acompanhar e para ter boa saúde, do nutricionista para estar bem alimentado, para estar cuidando, do esporte, mas um problema jurídico na sua vida, um problema jurídico numa vida, não sua e da sua família, pode acabar com a sua saúde. Pode acabar. É o que é mais vê, viu, Júnior? É a coisa que mais vê. Então, eu estou falando isso tudo para que vocês entendam a importância do direito na vida das pessoas. Então, é lógico que uma gestão bem feita do escritório, que permita que esse advogado desenvolva essa ciência e todas essas teses sem se preocupar com a parte administrativa, é tudo que ele precisa. Pois é, André, foi bom você ter falado isso, e eu quero aqui ressaltar para o pessoal que eu não combinei nada com o André, não, tá? Ele tá falando a opinião dele, Sim. Eu não falei assim, ó, vai lá e fala bem do curso, não foi isso, não. Tanto que até pouco tempo atrás também você ainda não tinha o conhecimento profundo do que era, de fato, o curso. E aí eu fui explicando para ele, e ele foi entendendo. E falou, caramba, Júnior, isso aí é muito legal. E agora vocês estão vendo o que ele está falando. É nessa linha, André, que eu queria te falar uma coisa. Muita gente manda mensagem para mim e fala assim, olha, eu não estou conseguindo arrumar emprego no escritório de advocacia, o advogado não quer me contratar, o advogado não sabe o que, não entende o curso, ou não aceita muito bem. O que você acha, André, sobre isso? Eu sinto que muitos dos seus colegas, infelizmente, têm essa visão, acaba até, vamos dizer assim, menosprezando, não querendo saber a respeito do curso. O que você acha que esse profissional de serviços jurídicos notariais precisa fazer para convencer os advogados, para passar credibilidade de fato, para ser contratado? O que esse profissional precisa fazer? Como você acha que ele deve chegar, se apresentar para esse advogado? Como é que ele vende o peixe dele, né, João? Como é que ele vai vender o peixe? Exatamente. Olha, tem vários aspectos, né, João, que a gente poderia abordar. Mas eu iria pelo caminho da utilidade que ele vai gerar no escritório daquele profissional, naquele escritório que ele se interessa a entrar. Né? E aí, muitas vezes, talvez isso seja um grande mal do século, as pessoas fazerem uma reflexão sobre a sua própria vida mesmo, pessoal e profissional. Tem gente que não consegue, né, Júnior? Simplesmente dorme e acorda. E toca a vida e vai lidando com valentia aí diante, principalmente, das dificuldades. E por exatamente viver assim, sem muita reflexão, não conhece os seus problemas. Então, eu acho que uma boa forma, uma boa abordagem era mostrar para esse profissional a quantidade de tempo que ele perde com serviços administrativos e burocráticos, não só burocráticos mesmo, até parte intelectual que exige, né? Que não tem nada puramente burocrático quando se fala de serviços jurídicos, né? Mostrar a utilidade que isso vai gerar no... Você acha que ele deve focar na apresentação dele? Você acha que ele deve focar na parte da gestão? Falar assim, olha, eu sou um gestor, deixar claro quais são as atividades que ele faz na parte da gestão. E você acha que a parte cartorial também é importante? Muito, muito. A cartorial é algo, olha, eu tenho colegas de profissão que não sabem a diferença entre averbação, registro, que não sabe trabalhar com curso. Ó, essa semana, nós estamos na terça, foi semana passada. Já tão corrido que você tem que ficar lembrando. Mas semana passada eu tive um contrato aqui no meu escritório que foi para reconhecer firma. Chegou lá, o cartório queria cobrar, eram 6 vias. E
tinham seis assinaturas em cada via, 6, entendeu? R$ 1.146. O que é isso? E aí, lógico, questionamos, né? Como assim? Mas eu tive que parar a minha atividade, porque o dinheiro que foi, obviamente, não foi suficiente, ninguém coloca R$ 1.000 para ir no cartório para reconhecer FIO. Eu tive que parar a minha atividade, parar minhas reuniões para poder argumentar. Na verdade, conversar com o advogado que estava lá, que era um bacharel, né? Era o bacharel que estava. Conversar com ele para buscar explicação, para que a gente conversar para ele argumentar de que não, aí reduziu para 300 e poucos reais. Olha a importância, né, de um serviço cartorial, por exemplo, e poucos colegas sabem mesmo, sabe? Porque eu tive a felicidade de, à época da minha graduação, fazer um estágio no cartório. Então, eu aprendi muito. Mas não são todos que têm. Tem gente que nem tempo de fazer o estágio tem, né, durante o seu curso. E o curso mesmo, na grade curricular, não traz tanta informação de gestão, de administração, de cartório. Mas, voltando lá na sua pergunta, o que eu acho, Júlio, que esse profissional, esse colega aí, que está querendo entrar no mercado, que ele tem que preparar um discurso no sentido de provocar essa reflexão que o profissional que está no dia a dia da correria e vivendo no automático ainda não parou para fazer. Refletir, né? Pensar. Olha, eu sei, viu, Júlio? Eu sei da importância que é. Porque eu busco tempo para refletir sobre as minhas questões, eu preciso de tempo para atender meus clientes, eu preciso de tempo para poder ouvi-los, eu preciso de tempo para desenvolver estratégia com eles, preciso de tempo para advogar, preciso de tempo para escrever. Aqui os advogados escrevem muito, mas não sai nada do escritório sem uma revisão minha, então eu tenho que ler muito, e tem que pegar e estudar o processo, porque eu também é outra característica do meu escritório, que eu não deixo só o advogado atuar, ele está comigo para a gente trabalhar junto. Afinal de contas, nada justificaria uma banca para todo mundo advogar sozinho. Então, eu estudo o processo, ele estuda o processo, a gente senta, conversa, trabalha ponto a ponto, ele escreve, traz, a gente redige. Então, eu preciso de tempo para isso. E aí, quando eu tenho, por exemplo, e às vezes acontece, agora mesmo, há pouco tempo eu troquei a minha gestora administrativa, Aí o André passa, né? Porque aí você começa tudo de novo. Ele vai, Aí tem que começar tudo de novo, tem que treinar o funcionário. Eu vou lá, tenho paciência, até afinal de contas é o meu escritório, eu tenho o meu modelo, tem tudo. Sabe uma coisa, André? Desculpa, o gestor jurídico, ele tem atributos de um gestor de RH também, porque a gente aprende isso. Então, nesse caso, para sanar esse seu problema, poderia até mesmo ser feita uma minuta, como se fosse uma introdução ao seu escritório e às suas atividades, para quando girar de funcionário, o funcionário que entrasse, ele saberia exatamente o que ele precisa fazer, quais são as funções. O gestor jurídico, ele tem essa visão, ele precisa ter essa visão macro de tudo. Então, ele elabora essa minuta do que o funcionário que entrou, o que ele precisa fazer. Você precisa fazer isso, essas aqui são suas funções, você precisa assim, seu horário é esse, você entrega isso dessa forma. E auxilia, cara, dá essa base que você tá falando, tipo, desafoga, né? Tira você desse karma de ter que treinar a pessoa. Eu já tentei isso, eu até tenho algum material preparado disso, sabe? Ótimo, olha aí, a visão do gestor aí. Mas eu vou te dizer, algo, por exemplo, agora, fresquinho, fresco, que nessa troca eu trabalho financeiro, eu busco manter ele assim, de uma forma bem organizada, principalmente porque eu tenho parceiros que a gente trabalha com resultado. Então, eu controlo isso muito bem. E nessa troca, na correria, você acaba ficando com essa pessoa. Tá lá, essa pessoa está controlando, me manda só as planilhas, analisa a planilha, não, tudo bem, esse aqui, não, isso aqui eu não queria que fosse assim, não, essa despesa aqui não pode entrar, porque isso aqui ele está pagando, isso aqui é coisa minha e tal, vai embora. Mas eu nunca tinha ido dos arquivos. E agora, com a troca, eu fui nos arquivos. Os arquivos não têm nome que corresponde ao conteúdo. Os arquivos é um arquivo de Excel com várias abas.
o nome do arquivo te leva para um conteúdo, mas na hora que você abre, tem abas de todos os conteúdos, e às vezes o nome não bate com o conteúdo. E eu passei uma manhã inteira cuidando disso, e vou te dizer, ainda não acabei de solucionar. Eu ainda não solucionei. Eu tinha que estar advogando, Júnior. Sim, eu tinha que estar cara, e a parte... conta disso. E essa função do gestor jurídico atuando como controller, né, que é o responsável por essa demanda de prazos, de arquivos, de colocar numa pastinha, de usar um software jurídico para entregar, deixar tudo certinho. O nome do cliente vai estar nessa pasta, o nome do cliente, os processos, né, os contratos, os termos aditivos, parte cartorial, se for necessária, as custas e os prazos. E esse software vai te avisar, você vai avisar o advogado, ó, amanhã você tem audiência, ó, amanhã você tem que fazer isso, amanhã você tem representação e tudo mais. Então, isso tudo faz a diferença. E o pessoal, às vezes, fala assim, Júnior, você bate muito nessa tecla da gestão, mas, pessoal, vocês estão ouvindo o que o André está falando? É na gestão que a gente se destaca, não é na advocacia, não é, de fato, na parte jurídica da coisa. A jurídica, se você vai trabalhar para o escritório de advocacia, quem toma conta é o advogado, não é você. Então, eu acho que tem campo, não tem, André? Não, eu não tô louco, não, né? Eu não tô maluco, não, né? Essa visão empresarial eu sou filho, né? Nossa família tem essa característica. Eu sou filho de empresário, meu pai foi empresário a vida inteira, eu tive comércio e vendi, falei que fui vendedor. Quando eu trabalhei para o Ricardo, da Ricardo Eletro lá, eu trabalhei 7 meses. Eu vendi, mas é muito, viu, Júnior? Eu fui dos 7 meses, eu fui líder, eu fui o vendedor que mais vendi durante 6 meses. Eu só não fiquei no primeiro mês, que eu fiquei em segundo até eu pegar a forma de vender. O Ricardo era muito bom, ele tinha um carimbo, não sei quem vai lembrar, cobrimos qualquer oferta, ele cobria mesmo, e eu tinha o telefone dele. Eu podia pegar o telefone, ligar para o próprio Ricardo e falar assim, Ricardo, estou com a venda aqui da Magazine Luiza, não sei o que. E ele falava acelerado, falava, não é para perder não, não é para perder não. É tanto que você pode chegar, mas não é para perder não. Então, o que eu tinha que ganhar, a única coisa que eu tinha que fazer para vender para a Ricardo Eletro era que conquistar o cliente. E aí, o que eu diria para essa pessoa que está procurando o mercado? Bola um discurso técnico. Não é discurso somebody love. É técnico. Para você colocar o advogado para refletir sobre questões burocráticas e administrativas do escritório dele, que ele faz pessoalmente, ou que a secretária dele não facilita a vida dele, e que você pode facilitar. Nós falamos agora algumas questões, por exemplo, que eu falei do financeiro, que eu encontrei essa parte lá do financeiro. Eu, graças a Deus, eu tenho. A minha gestora jurídica faz muito bem, toma conta dos meus prazos. Gente, é uma maravilha você ter isso tudo pronto, falando da importância, marcar uma audiência com o desembargador, com o ministro, já preparar, pedir o advogado para elaborar os memoriais, para encaminhar, essa é a parte jurídica, né, da gestora jurídica. E administrativa? A administrativa tem que se preocupar com o contrato que está vencendo, tem que preocupar com a parte das compras que ele tem que fazer, tem que preocupar, cara, tanta coisa para preocupar. Então é só você bolar algo, e aí vale conversar com os colegas, penso eu, estou pensando alto contigo aqui, viu, Júnior? Mas procurar saber das particularidades, das dificuldades que os advogados têm e, na entrevista, provocar essa reflexão. Ele vai bater num campo que é muito fértil. O senhor tem alguém que faz esse controle para o senhor? O senhor já pensou em ter algo nesse sentido, produzido, por exemplo, de ter uma profissão toda regularizada, ou as funções todas atribuídas? O senhor já pensou que o financeiro do senhor pode ter isso, isso, aquilo? Ou seja, colocar. E aí, o próprio software, né, que você está dizendo, eu uso aqui um software muito bom, que tem tocado bem, embora a parte financeira dele não esteja sendo explorada, mas a jurídica... Você quer falar o nome dele para o pessoal? É até legal, bacana você contar o nome, porque aí o pessoal já começa a ter uma familiaridade com... Ele é o SAJ, S-A-J. Ele é o mesmo que produz o software que trabalha, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Conheço. Agora eu entendi. Muito intuitivo, muito fácil, muito intuitivo. Acho que foi isso, inclusive, que me chamou muita atenção, essa questão dele. Ele mesmo vai te sinalizando onde é que
E Ele a realmente é parte muito bom. de gestão jurídica está indo muito bem. A financeira não dei conta ainda de explorar, porque a advocacia me consome ao ponto, ou o tempo que eu gasto para poder colocar isso, eu não estou dando conta de fazer por causa da loucura jurídica, né? Prazo, Sim, processo, advocacia não é eu brincadeira. imagino. Mas olha só, André, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal que eu explico para o pessoal como conseguir clientes. Esse vídeo tem 1 hora. É uma palestra. É uma palestra de como conseguir clientes. E em um certo ponto eu falo que um dos atributos essenciais para quem vai buscar um emprego é saber vender. Nossa, mas teve gente que veio com 4 pedras na mão para cima de mim. Mas vender? Que história é essa de vender? Eu estou estudando porque eu não quero vender. E eu falei, gente, mas se você não souber vender, claro, né? Vender você vai vender as suas habilidades. Se você não souber vender, você não vai chegar lá. Primeiro, porque o nosso curso não é muito conhecido, foi aprovado em 2017. As pessoas ainda não têm a compreensão exata do que a gente faz, existe uma coisa muito dúbia acerca das nossas prerrogativas. Então, você precisa sentar com a pessoa. Eu sempre falo isso para o pessoal e eu quero saber depois a opinião do André. Não, a gente não combinou nada, tá, pessoal? Não combinou nada. Então, o que eu falo? Falo, olha, vai presencialmente, pega o currículo, bota embaixo do braço e vai presencialmente. Conversa com a pessoa e venda as suas habilidades. Explica para ela exatamente o que você faz, por que isso é importante para ela. Mas não manda e-mail, não. Não chega lá e fala assim, tá pegando currículo? Ah, tô. Entrega o currículo, vai embora. Não faz isso. Conversa com a pessoa. Porque, André, hoje eu sinto que o pessoal, com o advento da internet, ficou um pouco preguiçoso. O pessoal quer mandar currículo pelo e-mail, quer cadastrar currículo no site e quer que o pessoal vá lá e resgate ele. Não é bem assim que funciona. O que você acha a respeito disso? Quero saber a sua opinião. Júnior, o grande sucesso de todo profissional está na venda, né? Aí você fala, não, o concurso não, quem faz o concurso? Só passar no concurso não resolve. Tem concursos que têm as questões subjetivas que entram em jogo, tem entrevista, tem uma prova. Depois que você ingressa dentro de um concurso, de um cargo, através de concurso público, lá dentro você tem carreira a ser seguida. E se você só consegue esse upgrade dentro de um órgão público, se vendendo. Quando eu vou conversar com o meu cliente sobre um processo, eu me preparo. Eu estudo o processo, eu desenvolvo as teses e os raciocínios para mostrar para ele que eu tenho condições de pegar o processo dele. Eu tenho que passar essa confiança para ele, eu estou me vendendo. Se você quer vender a necessidade de um escritório, chamar a atenção que você é um bom profissional, você tem que se vender. Tem que se vender. Agora, o que volta a dizer, até a expressão do Somebody Love, é que o que você não pode fazer é simplesmente só se vender. Né? A gente tem que trabalhar para isso. Você tem que adquirir. Eu costumo dizer, e aprendi com um grande amigo, advogado, Dr. Kleber Lopes. O Kleber é um advogado que eu tive grande prazer de conhecer, advogado criminalista de Brasília, muito conhecido, muito bom. E eu aprendi essa expressão com ele, a gente tem que ter reserva técnica. Né? Então, você tem que ter conhecimento, reserva técnica, eu tenho que ter conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho condições de bolar um bom discurso, uma boa Isso. E André, e o pessoal fala que não tem, e para aquele pessoal que não tem experiência, que está querendo o primeiro emprego, muita gente fala isso comigo. Quando eu falo isso aí, a respeito da base, né, de você aprender de fato na faculdade e ter uma teoria para chegar e conversar, muita gente fala assim, mas ele vai me cobrar prática. Como que cobra essa prática, André? Não é a prática, não tem. Para você ter uma ideia, olha, eu hoje tenho pessoas comigo que eu estou preferindo começar do zero. A minha gestora atual, eu decidi começar do zero. Eu acho que o que mais
é determinante, além dessa reserva técnica, e essa reserva técnica, eu digo, é preparo. Você tem que estar preparado. Estudar o mercado que você vai se vender, onde você vai se vender, estudar o mercado, para que você, se você tem a reserva técnica, é o conhecimento, sabe o que você quer, estudou o mercado, então você sabe as deficiências dele, as necessidades que aquele profissional tem. E bolou uma boa pauta de conversa, o ingrediente a mais que você precisa é mostrar para essa pessoa que você está entusiasmado, que você tem energia para dedicar para ele e que você quer colocar esse projeto seu em prática. Eu acho que essa receita é uma receita de sucesso, mas estudar o mercado. O que eu vejo que muitas vezes não que muitas vezes acontece, não nessa, até porque eu não conheço profissionais aí do seu curso, você que está lidando mais, mas eu conheço do mundo, da vida. As pessoas querem cair no colo. E não existe nada nessa vida que vai cair no seu colo. Ou você prepara, ou você estuda o mercado, sabe o que é. E eu fiz um curso há um tempo atrás sobre gestão, inclusive, em São Paulo, na Startse. É um curso, é uma empresa que oferece bons cursos. Sim. Acabei de fazer uma propaganda para eles aqui, mas é um bom curso. Nós ficamos praticamente um dia todo estudando as necessidades. O que você precisa explorar numa conversa? Necessidade. Qual é a necessidade? Lá, na verdade, agora eu estou tentando me lembrar a expressão que eles usaram. Quais são as dores do seu cliente? Quais são as dores do seu cliente? Se você tiver solução para as dores, ele vai te contratar. Vai, João. Ele vai te contratar. Quando eu tenho um processo ou um problema, eu sou consultado, falo processo porque muitas vezes eu atuei muito tempo em tribunal, né, e tenho uma dedicação muito forte para tribunal, então eu pego muito processo em andamento. E aí, é lógico que para ele mudar de advogado, ele tá perdendo. Né? Ou deveria estar ganhando e não está ganhando. Aí, ele me consulta. E todas as contratações, toda vez que me contrata, é porque eu tenho remédio para a dor dele. Pelo menos saída, pelo menos um raciocínio. E eu desenvolvo, é a hora da que eu vendo. Eu falei, eu desenvolvo esse raciocínio com ele, a ponto de convencê-lo, e ele falar, não, eu quero. Lógico que, né, nós sabemos que no direito nenhum advogado pode garantir solução definitiva para nada. Mas eu desenvolvo, eu pego, eu sinto, eu sei qual é a dor dele, e fico feliz quando eu encontro uma solução. Muitas vezes eu tenho dito para ele, olha, infelizmente, não tem solução. A sua chance é mínima. Ou, às vezes, eu fico feliz quando eu vejo e falo, tem solução. Eu estou vendendo para ele uma solução para a dor que ele está sentindo. Dor / necessidade, não é? Então, eu estou vendendo para ele um remédio para dor / necessidade. Geralmente, ele me contrata. É o mesmo raciocínio a desenvolver para quem está querendo uma contratação. Você tem que estudar qual é a dor do seu cliente, qual é a necessidade do mercado que você vai pedir emprego, estabelecer um projeto, uma pauta e se vender. Se você conseguir atingir a dor dele, a chance de você ser contratado é enorme. Perfeito. Eu acho, tá vendo, pessoal? Eu acho que eu não tô maluco, não. Eu não tô sozinho, não. E às vezes eu falo e o pessoal não tem esse entendimento. A maioria acha, como você falou, que vai cair do céu. A gente fala assim, mas não tem mercado para serviço jurídico. Gente, não tem mesmo, não. Você não vai achar em nenhum lugar lá o contrato gestor jurídico e notarial. Agora não. Pode ser que com o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui de formiguinha, divulgando, explicando, conversando com profissionais e contando o que a gente faz, e mostrando para eles a importância nossa para integrar os quadros de funcionários deles. Tanto que eu falo, André, que a gente se enquadra não só em escritório de advocacia, como escritório de contabilidade, escritório financeiro, bancos, seguradoras, bancos privados, claro, seguradoras e várias áreas. Sempre uma área que tiver departamento jurídico, RH, contábil, financeiro, seja, cabe o gestor jurídico e notarial, mas não com esse nome, não vai estar lá, vaga para gestor jurídico e notarial.
Normalmente, na maioria das vezes, vai estar escrito vaga para administradores, vaga para bacharel em direito. André, nessa linha, o que você acha que a gente deveria fazer para divulgar mais esse curso? Para que as pessoas comecem a conhecer e, claro, que a gente passe credibilidade. Porque eu sei que para sentar com uma pessoa como você, com 20 anos de experiência, você não vai contratar qualquer um. Não é porque o cara chegou lá escrito gestor jurídico e você, eu estou precisando de um gestor, vem cá, vou trabalhar com você. Não. O que você acha? Qual que é a postura que essa pessoa precisa ter? O que ela precisa trabalhar? O que a gente precisa fazer, cara, para que as pessoas conheçam a gente? Júnior, é divulgação, né? Esse trabalho que você está fazendo mesmo é maravilhoso para isso. Eu acho que divulgação hoje nas redes sociais aí, a mídia é uma excelente ferramenta para divulgar isso. Mas eu faria esse trabalho que você denominou aí de formiguinha. Eu faria. Acho que o momento é dele. Além, obviamente, explorando todos os canais que tem de comunicação. Mas eu faria esse trabalho de formiguinha. E como não tem a vaga disponível com Essa nomenclatura. nomenclatura exatamente, eu iria até para aquele que está procurando a secretária. Sim, eu oriento o Porque pessoal. você pode fazer na conversa, fazer com que surja uma nova e boa ideia, dele ampliar e passar a ter um upgrade. E talvez no início a remuneração não seja tão, porque você vai ter que mostrar, mas o resto depende de você. Desde que você sinta que há essa disponibilidade do escritório, né, o escritório é um profissional, né? Pode ser um advogado só, pode ser. Hoje o que mais está tendo aí é pessoas trabalhando de home office. Eu acho, na minha opinião, que o escritório com um advogado e um gestor jurídico já ajuda bastante, já resolve muito dos problemas do advogado, né? Claro, se ele precisar de embasamento técnico, jurídico, aí sim é o caso dele contratar um bacharel ou um outro advogado para ajudá-lo naquilo ali. Mas se a demanda dele não for tão pesada em que ele consiga segurar o tranco sozinho, né? Vamos dizer assim, ele com o gestor jurídico notarial acompanhando como secretário ou secretária, né? Com esses conhecimentos, cara, eu acho que isso faria toda a diferença. André, obrigado, cara. Valeu mesmo pela sua presença. Espero que vocês, pessoal, tenham gostado, tenham ouvido o que o André falou. Eu juro para vocês, não combinamos nada, tá? Isso aqui é a opinião dele, mas coincidiu com o meu modo de pensar. Eu penso assim, é o que eu falo aqui no canal há muito tempo para vocês. E fica aqui um espaço para o André se despedir de vocês e deixar uma mensagem final. Júnior, eu que agradeço muito a oportunidade. Acho que essa divulgação ela parte de momentos como esse, de oportunidades como essa. Espero que colegas meus reflitam sobre isso, sobre a importância, né? E que levem adiante um projeto mais ousado um pouco, com uma administração mais profissional, mais técnica. E uma observação com relação a isso de combinar, nós realmente não combinamos, mas eu te digo que boa parte do que eu estou dizendo aqui, lógico que vem da minha experiência durante todo esse tempo de exercício da profissão, mas eu invisto muito em conhecer o mercado. Visto muito, tenho amigos que fazem pesquisa de mercado. Eu contratei uma pesquisa de mercado há uns 3 anos atrás para saber o que o meu cliente pensa, quais são as dores dele, quais são as necessidades. Então, se você falou que nós estamos alinhados nesse pensamento, é porque nós estamos alinhados com relação ao que o povo tem sentido de dor / necessidade. Você está no caminho certo, é esse sim, é parceria, tem espaço para todo mundo. Aliás, eu acho que a advocacia só ganha com profissionais do curso de vocês. Nós não competimos. Se cada um atuar dentro aí do seu segmento, daquilo que foi preparado para isso, é uma
bela parceria, uma bela parceria. Quem ganha com isso é a sociedade. Então, quero te agradecer pela oportunidade, desejar muito sucesso, continue nessa caminhada. Um professor que eu tive de Belo Horizonte, Gladstone Mamed. Opa, o Gladstone. Gladstone Tenho livros dele aqui sobre holding e tudo mais. Olha que bacana, eu não sabia que é um você grande conhecia amigo ele. que a vida me deu. Eu fiz uma pós-graduação, ele foi meu professor e nós estreitamos a amizade. Opa, vou levar meu livro para ele autografar. Pode levar. De holding familiar. Quero até ser o intermediário disso aí. Tem muito tempo que eu não falo com o professor Gladstone, mas uma vez, quando eu comecei a lecionar, liguei para ele para perguntar o que ele achava, como é que eu fazia. Imagina, sala de aula, eu era um garoto de 25 anos de idade, a sala de aula, na minha terra natal, com pessoas, do curso noturno de uma faculdade, estava conversando, pessoas quase mais velhas, que me viram garoto, agora lá lecionando, e eu muito comprometido com a qualidade, com a dedicação, com o profissionalismo. Eu liguei para o professor para a gente conversar. Ele me deu umas dicas lá e me disse assim: e aí, meu filho, segue isso aí, o caminho está certo, que no final você vai gritar bingo! Então, eu acho que você está no caminho certo, tá? Eu fico feliz demais de ter você na minha família, uma pessoa tão engajada, tão simpática, tão determinada. E te desejo sucesso, que Deus continue te abençoando, te dê muita paz no coração, porque com paz no coração, nós temos saúde e longevidade. Então, fica aí. Um abraço do André. Amém. O orgulho é todo meu, cara. Que isso. Essa família minha é muito abençoada. A família é abençoada e eu fui abençoado por estar nela. Pessoal, Nossa, espero que vocês tenham gostado desse papo, tá? Absorvam o que o André disse aqui. Coloquem em prática, que eu tenho certeza que vai dar certo. Confie nisso. Vai fundo. Forte abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!